Essa atualização irá mudar a história da Ethereum e provavelmente vai ser a atualização que mais deve impactar os rollups nesse ano. Quer saber exatamente como ativos como Arbitrum, Polygon, zk-Sync e até mesmo uma eventual guerra de airdrops pode acontecer no mundo de rollups e ter a redução significativa de preço das taxas desses ativos e, consequentemente, a alta deles? Então, assiste esse vídeo até o final, que ele é fundamental para você entender essa atualização que tende a mudar a história da Ethereum. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, queria só lembrar duas coisas. A primeira é para você se inscrever aqui no canal, que isso é fundamental para você ficar atualizado de tudo que está acontecendo no mercado de cripto, e também para você deixar o like aqui no vídeo. Além disso, se você tiver qualquer outra sugestão de tema para a gente abordar no canal, deixa nos comentários e não se esquece, tem uma newsletter 100% gratuita com todas as minhas análises diárias. Se você quiser ter acesso, basta clicar aqui no link abaixo. Mas deixa de conversa e vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre EIP 4844. Essa, também conhecida como Proto-Dunkin Shardings, que tende a ser uma das atualizações mais importantes para Ethereum, principalmente do ponto de vista de escalabilidade. Então vamos entender primeiro o que está acontecendo com a Ethereum, qual que é o grande problema dela. O grande problema dela é esse que vocês podem ver aqui, que é a alta de taxas dela. A gente já chegou a pagar mais de $200 em uma única taxa da rede da Ethereum. E por que isso acontece? Basicamente porque hoje não existe espaço para a rede da Ethereum operar. E qual que é a consequência básica disso? O afastamento de novos usuários. Então, cada vez mais se torna mais frequente as reclamações em relação ao Ethereum, a dificuldade de transacionar, de utilizar Ethereum, e por consequência, essa blockchain está sofrendo cada vez mais com concorrência e também com aquela visão que talvez ela nunca vai ser escalável. O que acontece é que Ethereum está em meio ao seu roadmap para mudar isso. A gente está passando hoje pela era de Surge na rede do Ethereum, que é o roadmap 100% focado em escalabilidade. Mas para a gente entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa entender um conceito fundamental, que é o conceito de rollups, que eu vou tentar explicar aqui para vocês através de uma analogia. Então vamos entender primeiro por que as taxas da Ethereum são altas. Para isso, a gente precisa imaginar o seguinte cenário. Imaginem aí uma cidade com 100 casas. Então essa cidade com 100 casas é uma cidade ali que acabou de acontecer, acabou de ser iniciada, e ninguém entende muito bem como ela funciona, quais são as utilidades dela, e ela possui uma ocupação baixa, apenas de 7%. O que é o processo natural? Essa cidade vai ter casas extremamente baratas. E se o governo, dessa cidade recebe sua receita baseada numa taxa que ele cobra pelo valor dessas casas, por enquanto ele vai ter uma taxa relativamente baixa. Mas vão se passando anos e essa cidade começa a crescer, começa a ter inúmeras fábricas, empresas, universidades, começa a chamar a atenção de todo mundo. Até que um belo dia, em 2022, essa cidade está com 99,6% da sua ocupação das suas 100 casas. O que isso significa em outras palavras? Basicamente, que a gente tem um problema aqui de ocupação nessa cidade. A gente tem muito mais gente gostando e querendo estar dentro dessa cidade do que essa cidade suporta. E qual que é o processo natural disso? Especulação imobiliária. Então, a gente vive uma alta dos preços dessa cidade e, por consequência, essa cidade se torna mais difícil de morar. Muitas pessoas vão acabar migrando dessa cidade, saindo da cidade, tendo que buscar outras alternativas, porque elas simplesmente não conseguem pagar os preços para a taxa. Mas e para o governo dessa cidade? De certa forma, isso até que é bom. Por quê? Porque a alta do preço dessa cidade gera ali um maior resultado na taxa dele. Por consequência, porque as casas valem mais, ele pode cobrar mais. Só que qual que é o problema? Isso chega no limite, natural de quantas pessoas estão dispostas a pagar por isso. E por consequência, esse governo precisa pensar em como ele vai evoluir e melhorar essa cidade. E aí a gente pode ter 3 alternativas para isso. A primeira alternativa para a gente resolver esse problema seria manter como está. Então a gente aceita esse problema, deixa esse problema quieto, e aí a gente ganha só a dinâmica de valorização ao longo do tempo dessas casas, e até o momento essa cidade pode começar a se tornar inútil, porque ela não atinge a maior parte das pessoas, e aí as pessoas começam a fugir de lá. Então a gente ainda tem esse cenário aqui. Segundo cenário básico, a gente cria mais casas. Então a gente para de ter uma cidade com apenas 100 casas e a gente chega aqui agora uma cidade com 200 casas. Qual que é o problema desse cenário aqui, pessoal? É que se a gente aumenta a quantidade de casas e a gente não aumenta a segurança dessa cidade, naturalmente a gente começa a ter um risco dessa cidade de sofrer ali com maiores problemas e até mesmo afastar os moradores dessa cidade. Por quê? Porque é uma cidade
menos segura, é uma cidade menos atrativa. Então, a gente pode pensar em uma terceira solução: criar prédios. E o que é criar prédios? Em outras palavras, é otimizar o espaço das casas. Se a casa ela tem uma metragem quadrada ali existente, se a gente cria um prédio em cima dela, naturalmente a gente não aumenta ali o problema de segurança da cidade, mas a gente consegue suportar mais famílias. Por quê? Porque a gente condensou um monte de casa uma em cima da outra, que nada mais é do que um prédio. Naturalmente, a gente vai ter as dificuldades do ponto de vista de arquitetura para criar os prédios, para estruturar os prédios, para manter esses prédios estáveis, mas essa talvez seja a alternativa mais interessante. Nesse sentido, a Ethereum é a cidade. Se hoje a gente pensar na rede Ethereum, o que acontece? Ela tem 99,6% da sua capacidade utilizada. E agora ela está buscando alternativas para resolver esse problema. Porque apesar dela ganhar um bom resultado com a queima de taxas e o seu token está se tornando cada vez mais escasso, ela quer ali abarcar mais transações. Naturalmente, se ela abarca mais transações, mesmo que essas transações paguem menos, se você tem uma quantidade muito maior de transações, isso continua fazendo sentido. E por isso que ela está indo por esse caminho, que é o caminho do Rollup Centric, que é justamente focar em soluções de escalabilidade de condensação de dados de informação, que são justamente esse conceito que a gente está falando de prédios. Então vamos entender um pouquinho melhor se os rollups são prédios, como esses prédios, né, funcionam. Basicamente, se a gente pensa a base do Ethereum, uma transação vai ser ali registrada dentro do Ethereum, vai ocupar um determinado espaço dentro do bloco. Agora, no caso dos rollups, a dinâmica é um pouco diferente. Ao invés da gente ter o rollup, ele realmente gera uma única transação. Mas essa única transação é um condensado de múltiplas transações. Deixa eu mostrar de uma forma mais ilustrativa para vocês. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma transação no rollup. Você tem aqui 129 transações e 49 execuções de transações de contratos inteligentes e uma única transação da rede do Ethereum, pagando ali uma taxa muito mais barata do que se a gente pagasse para fazer todas essas operações. Então o rollup é isso, ele é um condensador de transações. Então toda vez que você pensar rollup, pense que ele está condensando, ele está pegando um monte de transação, colocando elas no espaço de uma única transação, e por isso ele consegue reduzir o custo. Seria o equivalente ao seguinte, pessoal: você sempre gostar de ir para a praia, e para ir para a praia você precisa passar por um pedágio. Se você passa com o seu carro, que o pedágio custa R$10, você sozinho vai pagar R$10. Se você vai através de um ônibus que tem 100 pessoas, você não vai pagar mais R$10. Você vai pagar, naturalmente, 10 centavos. Óbvio que você vai ter que seguir as regras do ônibus, você tem a estrutura do ônibus, você tem que confiar um pouco no motorista do ônibus, mas esse é o preço que você paga, né? Esse é o custo que você tem para ter uma taxa mais barata. E seria exatamente essa mesma dinâmica do rollup. E ele busca ali ter uma segurança similar, muito próxima da rede do Ethereum. E é assim que a rede do Ethereum está vendo o caminho para evoluir em termos de quantidade de transações. Mas beleza, isso é lindo, isso é interessante. Mas e aí, Orlando? Como hoje é o estado dos rollups, a relação dos rollups com as taxas da rede do Ethereum? A grande questão, a tendência é que cada vez mais a gente vai escalando a rede do Ethereum através dos rollups. Então a gente vai pegar transações, condensar um conjunto de transações em outro rollup e assim sucessivamente. Essa é a visão de roadmap da rede do Ethereum para se escalar, tá bom, pessoal? É bem importante vocês entenderem isso. Então a gente vai ter a camada base, que vai ser a rede do Ethereum, apenas como um ponto de registro, e a gente vai ter as camadas de execução, que vão receber as transações, condensar as transações e posteriormente registrar na blockchain do Ethereum. Esse é o futuro que a Ethereum está enxergando para sua blockchain. Mas para esse futuro, a gente tem um probleminha, que é essa função aqui chamada Call Data. O que é essa função? É importante a gente entender que uma transação de rollup é diferente de uma transação convencional. Uma transação convencional, ela ali vai ser o registro ali de uma única transação. Uma transação de rollup, como ela comprime inúmeras transações, ela está fazendo um registro de dados. E por isso ela utiliza uma função especial chamada Call Data. Mas beleza, como funciona, né, essa função chamada Call Data? Basicamente, ela é uma função especial que ela tem um determinado custo de gas. E a grande questão que o EIP vai mudar é o seguinte: hoje essa função ela está sempre sendo registrada de forma comum às funções regulares de transações regulares dentro da rede do Ethereum. O que o EIP 4844 ou Proto-Dankshard's quer propor é justamente isso daqui, o Data Blob. O que é o Data Blob? É criar um espaço específico na blockchain da Ethereum para esses rollups. Seria o equivalente a gente pensar o seguinte:
aquela cidade de 100 casas, a gente vai pegar 50 casas dela e falar, olha galera, esse espaço ele é exclusivo para prédio, então essas casas elas vão ser demolidas e você vai poder criar prédios em cima daqui. Detalhe, os prédios serão subsidiados. Então, por exemplo, o IPTU que uma pessoa normal pagaria para usar essa estrutura, que seria de 1, agora ele vai pagar 1 sobre 10, por exemplo. Se o prédio tiver mais de 20 andares, ótimo, a gente está gerando o dobro de receita para a cidade. Mas percebam que aí para o usuário ficou mais interessante, para o roll-up ficou mais interessante. Essa que seria a lógica, essa é a grande contribuição que o EIP 4844 faz, ou Proto-Dunk Shardings. Ele cria um espaço específico chamado blob para a gente registrar essas informações do roll-up. Qual que é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que se hoje a gente gasta até $1 para fazer uma transação dentro do roll-up, a gente vai reduzir em até 20 vezes esse custo. O que eu tô falando é que se você gasta $1 hoje para interagir com o roll-up, você vai gastar 5 centavos de dólar. Então, esse é o maior impacto do EIP 4844, a redução do custo das operações dos roll-ups e até 20 vezes. E por consequência disso, o que a gente pode tirar de conclusões do ponto de vista de investimento? O aumento potencial de uso de roll-ups, então naturalmente a tendência da gente especular e ver a valorização desses roll-ups. Segundo, uma possível roll-up season. O que seria isso? Muitas das soluções de roll-up hoje não tem tokens, como Lia e Scroll. Então a gente pode ter um cenário potencial em que essas soluções lancem os seus tokens, e por lançar seus tokens, isso gera mais especulação no mercado. Então talvez hoje começar a interagir com essas soluções, como ZK Sync, Lia, Scroll, possam gerar um resultado muito interessante para sua carteira de tokens extras, né? Você ganhar ali um eventual airdrop. E por fim, a possibilidade de novas aplicações. Quando você tem esse cenário de maior escalabilidade, a gente pode ver inovações que antes a gente não poderia ver dentro da rede do Ethereum. E é por isso que eu acredito, né, que o EIP 4844 é uma atualização que pode mudar a história da Ethereum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Não se esqueçam aí de deixar o like se esse vídeo agregou de alguma forma para vocês. Compartilhar esse vídeo aí com algum colega que não conheça aí a ideia de rollups. E me conte aí, qual que é o projeto favorito de vocês de rollup? Deixem nos comentários que eventualmente eu posso fazer um vídeo analisando ele detalhe por detalhe. E outra coisa, não se esqueçam que o Crypto Today tá aí no primeiro link da descrição, que é a nossa newsletter 100% gratuita, que todos os dias você vai receber as minhas análises. Se você quiser fazer parte, basta clicar aí no link da descrição, cadastrar seu e-mail, que você já vai começar a receber. Um abraço e até logo, pessoal!